A Bíblia está desatualizada, ultrapassada. Ela precisa ser ressignificada, precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser inclusiva. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Assustei você? Esse é o tema da nossa 7ª lição, da nossa revista de adulto da Escola Bíblica Dominical, CPAD, desse 3º trimestre. Nossa 7ª lição tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. A sutileza da relativização da Bíblia. Nós estamos contextualizando nesse trimestre os ataques contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os ataques acontecendo em todas as esferas, por todos os lados, a Igreja de Cristo está sendo atacada. E hoje nós vamos falar sobre a questão da relativização da Bíblia Sagrada. O que prega-se aí é que a Bíblia Sagrada está ultrapassada, está desatualizada, não é inclusiva. Ela precisa ser atualizada. Será que a Bíblia Sagrada precisa ser atualizada? Vamos refletir, trazer um resumo sobre essa nossa 7ª lição desse 3º trimestre. Tema muito importante, muito interessante, que a Igreja de Cristo precisa aprender, conhecer, abrir a mente, o entendimento, porque os ataques estão vindo de todos os lados e a Igreja de Cristo não pode estar dormindo, sonolenta. Precisamos conhecer as artimanhas do inimigo para contra-atacarmos. No tempo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando ali aos Gálatas, que se alguém pregar outro evangelho, se alguém pregasse um outro evangelho que não fosse aquele que ele tinha anunciado, Jesus Cristo crucificado, que seja anátema, amaldiçoado. No tempo do apóstolo João também, quando o apóstolo João vai escrever ali as epístolas, o evangelho, o gnosticismo estava em evidência, negando a deidade de Jesus Cristo. O apóstolo João vai escrever o Evangelho apresentando, mostrando Jesus como Filho de Deus, Jesus a divindade do Senhor Jesus Cristo. E hoje, em nossos dias, o ataque contra a Igreja de Cristo, contra os padrões bíblicos, morais, é grande contra a Igreja. O ataque é grande. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é relativa. Ela não tem que ser atualizada, porque ela já é atualizada. A palavra de Deus se renova a cada manhã. O problema é que quando a palavra de Deus nos confronta, nós queremos mudar ela. Nós só queremos ouvir aquilo que nos interessa. Quando não nos interessa, quando mexe na nossa ferida, nos confronta, a gente rejeitamos. Isso aqui precisa ser mudado. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é absoluta. Amém? Deixe o seu comentário em nosso vídeo. Deixe sua opinião, seu entendimento sobre essa questão do relativismo, da pós-verdade, da pós-modernidade. Se você ainda não é seguidor do nosso canal, nos siga, ative o sininho de notificações e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vamos fazer o nosso resumo, trazer o nosso resumo sobre essa nossa 7ª lição, a sutileza da relativização da Bíblia, o processo de desconstrução, relativização da palavra sagrada de Deus. Mas a palavra sagrada de Deus
não muda, não se equivoca, não erra. Ela é eficiente, ela é eficaz, ela é absoluta, ela é a autoridade final, porque Deus é a autoridade final e pronto. E se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, logo ela é a autoridade final em nossas vidas. O que a palavra de Deus apregoa, diz, não tem que ser relativizada, não. É a palavra do nosso Deus. O nosso texto bíblico, o texto áureo, está registrado na epístola, segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo vai dizer a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Nossa verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Por isso, não pode ser jamais relativizada. A palavra de Deus não pode ser jamais relativizada. Então, um assunto muito importante, a gente tem que debater na nossa classe, levar os alunos, os irmãos, colocar os irmãos para refletir, para pensar sobre esse tema, sobre esse conteúdo dessa lição, dessa revista, que é muito interessante, temas muito relevantes para os nossos dias, para o ataque que a Igreja de Cristo vem sofrendo ultimamente, né? Então, vamos pontuar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia e afirmar, obviamente, que a Bíblia é o livro revelado e inspirado por Deus, a nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Nosso texto bíblico em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a palavra de Deus divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, para nos repreender quando estamos tomando uma direção errada, agindo erradamente, para nos corrigir, mostrar o caminho certo, a direção certa, e nos instruir no caminho da verdade e da justiça, no caminho da salvação. O apóstolo Pedro vai dizer em sua epístola, se não me engano, epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, que toda a palavra não é de particular interpretação. Quando tomamos um versículo e aplicamos de uma maneira equivocada, fora do seu contexto, vai surgir heresias, distorções, interpretações erradas. E é isso que acontece. Pega e aceita aquilo que não vai confrontar e aquilo que vai confrontar rejeita ou tenta adaptar a vontade, a sua vontade. É isso que surge. A partir daí que surgem as heresias, as distorções dentro da Igreja de Cristo.
o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 9, que se alguém pregar outro evangelho, que não seja Jesus Cristo, a salvação em Cristo, a cruz de Cristo, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então a Bíblia Sagrada tem que ser atualizada. A palavra de Deus é atualizada. É um livro antigo atualizado. É a palavra de Deus. Vamos conhecer a palavra de Deus. A Igreja de Cristo está sendo confrontada. É momento da Igreja de Cristo se posicionar. É momento de deixar de sonolência. A igreja precisa se posicionar. Jesus chamou a igreja para prevalecer. A heresias, ataques, sempre houve e sempre haverá contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. E sempre houve e sempre haverá aqueles que se deixarão ser levados. Mas a palavra de Deus não muda, ainda que o homem mude. A palavra de Deus, ela não muda. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Então, ao longo da história, a palavra de Deus sempre foi rejeitada pelo sistema mundano, porque confronta, vem confrontar a prática pecaminosa do mundo. Então, sempre vai haver não tem como as trevas se entender com a luz. Não tem como. Diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade da Bíblia Sagrada. E hoje não é diferente. Não é diferente. Há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa ser atualizada. Esse posicionamento é totalmente tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Quando mexe no meu ego, na minha ferida, quando me confronta, quando a Bíblia, quando está pregando aquilo que está mexendo com o meu comportamento, com minhas escolhas, quando me confronta, eu não quero, eu não aceito. Quando vai de encontro às minhas faculdades, aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus anseios, quando está me confrontando, eu não aceito. Então, essa parte eu retiro ou atualizo essa parte. É assim que o mundo está pregando, dizendo o que a palavra de Deus o que deve acontecer com a palavra de Deus. A Bíblia precisa ser ressignificada, redefinida, renovada. É isso que apregoa. Em outras palavras, para esse sistema, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais. Ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada, mal aplicada. É isso que o sistema prega, ensina. E, nesses últimos anos, está agindo contra os padrões bíblicos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo, relativizando. E o problema é que muitos líderes de influência no meio religioso estão se deixando levar, estão se deixando atrair
Mas como a palavra de Deus diz que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, nem todos que dirão Senhor, Senhor, Jesus vai dizer, entrará no reino dos céus. A palavra de Deus não muda, ela não erra. A Igreja de Cristo precisa conhecer a Bíblia Sagrada. Então, vamos trazer essa reflexão para as nossas classes. Botar os nossos irmãos para pensar. O que é a Bíblia para nós? O que é a Bíblia para nós? Vamos refletir, porque a palavra de Deus está sendo confrontada e o ataque é pesado, mas a palavra de Deus prevalece, porque é Deus falando. Acredite eu, acredite você, aceite eu, aceite você, ou não, ela é a palavra de Deus e não será mudada. A Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura, nas mídias sociais, expressões como era do vazio, pós-verdade, pós-modernidade, cultura líquida, desconstrução, ressignificância. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno contemporâneo, denominado de pós-modernismo, pós-modernidade ou pós-verdade. Esse novo modelo, paradigma cultural, se contrapõe não apenas sua herança cultural, se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores éticos e morais, tentando desconstruir, desmoralizar o que a palavra de Deus ensina, o que é norma, padrão de conduta, de moral para a sociedade de bem ao longo dos séculos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que não nos devemos conformar com esse padrão do mundo. Não devemos nos conformar com o padrão que o mundo vive. É uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, Deus vai dizer: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles. O relativismo, tudo passou a ser relativo, adaptável, tudo pode ser mudado segundo a vontade de cada um, e querem aplicar isso na Bíblia. Dentro dessa nova configuração cultural do relativismo, da adaptabilidade, a Bíblia é o que pregou, tem que se adaptar ao modernismo, à pós-verdade, quando na verdade é o mundo, o homem que tem que se adaptar ao que a palavra de Deus ensina. Então, esse relativismo vem pregoar que tudo pode ser mudado. Há muitos
há muito que o relativismo ético-moral vem sendo insurgido na sociedade e de forma sorrateira dentro da Igreja de Cristo. Dentro da Igreja de Cristo. As concessões, nós vemos ali na história da vida do rei Salomão, Deus havia dito, pregado, anunciado, estabelecido que o seu povo não deveria, que os homens israelitas não deveriam se misturar com mulheres estrangeiras, nem as mulheres israelitas se misturarem com homens de outras nacionalidades, porque iriam se corromper. Salomão fez exatamente isso. Se envolveu por causa de alianças políticas com várias mulheres de várias nações e começou a dar concessões a uma aqui, a uma esposa aqui, a outra ali. Aí uma vinha com seu Deus, outra vinha com seu Deus. Daí a pouco está Salomão adorando, criando altares para deuses pagãos. Se contaminou, se misturou. Quando a Igreja de Cristo deixa de pregar e viver a pureza do Evangelho, ela se mistura. Se mistura. Aí o certo vira o errado vira o certo. Vira uma mistura. Aí não consegue mais discernir quem é quem, porque perdeu a visão espiritual. Aí entra no engodo do mundo, pregoando que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas do satanismo, do diabo contra a Igreja de Cristo. É muito sério, né? Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer que o que é certo e o que é errado. Tudo passou a ser relativo. Significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ou seja, com esse entendimento, com esse pensamento pós-verdade, pós-modernidade, eu posso dizer, pegar a Bíblia e adaptar fazer com que querer que ela se adapte a mim. O entendimento que eu tenho dela é o que é a verdade. E não o que ela está dizendo. A interpretação segundo esse conceito relativista, o entendimento que eu tenho dela é o que vai ser a verdade. Não é o que ela está dizendo, não. Essa é a ideia distorcida, vazia da pós-modernidade. É isso que está pregando. Esse relativismo. Querendo adaptar a palavra de Deus ao que o mundo ensina. A Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Destruindo os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Salmo 11, 3. Destruindo os fundamentos. Que poderá fazer o justo? Quando a sua base, a sua estrutura está destruída. O salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. Isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não é, não. É planejado. O inimigo é estratégico. Trata-se de uma
narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Surge a partir daí o discurso do politicamente correto. Criou-se uma nova moralidade, uma nova ética, uma nova forma de dizer que o que é certo, de dizer o que é certo e o que é errado. Uma nova forma de interpretar as coisas. De dizer o que é errado já não é errado. E o que é certo, absoluto, já é questionável. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura bíblica, principalmente em espaços públicos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste inteiramente instruído, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que pode te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada, o ensinamento, vai nos levar à salvação, que pode te fazer sábio para a salvação. Então, quando o homem começa a relativizar o que a palavra de Deus ensina, tentando adaptar o que a palavra de Deus está dizendo, ou mudar, não é isso que a palavra de Deus diz, não. Vamos acordar. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Toda forma de pensar diferente dessa nova narrativa é criminalizada. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto, da inclusão, do tudo é permitido, do não existe uma verdade absoluta, do tudo é adaptável, tudo é relativo. No mundo todo, nós temos visto o ataque contra a Igreja de Cristo, contra os padrões morais. É a ditadura do politicamente correto, não há espaço para cristãos conservadores mais. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Ou nos acheguemos a Deus, ou seremos engolidos. Ou seremos engolidos. Não é tempo mais de cochilo, de brincadeira, de levar uma vida sem compromisso com a verdade. A Bíblia e o outro evangelho. O evangelho da inclusão, onde tudo é permitido, onde tudo é aceitável. Uma nova metodologia. Na cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade da ressignificação da Bíblia, ou seja, redefinir, transmutar, renovar, mudar, adaptar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada, segundo esse sistema, essa crença, essa metodologia, para que ela fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural, surgindo a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. O leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. O que eu adaptar, o que eu entender aqui, aquilo que eu compreender segundo o meu conceito, segundo o meu conhecimento, segundo as minhas emoções, é que passa a ser verdade.
Esse é o conceito dessa pós-verdade, desse pós-modernismo satânico. Por isso, vem dizer que a Bíblia está atualizada, porque a Bíblia vai confrontar isto. Deus é santo. Não importa o que o autor do texto sagrado disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Pedro vai dizer na sua epístola, sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, se não me engano. Nenhuma escritura é de particular interpretação, ou nenhuma profecia é de particular interpretação. Tirar do seu contexto, como já diz, vira um pretexto. Por isso, esse cristianismo vazio, onde tudo é permitido, onde tudo é aceitável, nós não sabemos mais quem é cristão e quem não é, quem é luz, porque não brilha mais. Se a luz não brilha, para que ela serve? Se ela não acende, se ela não ilumina. Para que ela serve? Se ela não clareia mais, não brilha. Perdeu o sentido, perdeu o valor. Então a gente não sabe mais, na vida de muitos que se dizem cristãos, se realmente são. Porque quando vamos olhar as práticas, o testemunho, Deus quer o coração, sim, verdade. Quando Deus tem o nosso coração, o nosso exterior é transformado também. O nosso exterior é transformado. E não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas sede-vos transformados. Não é igual ao mundo. Vamos debater isso em nossa classe. O autor bíblico deixa de ter importância, segundo esse novo evangelho inclusivista. Passa a valer agora tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia, segundo essa nova metodologia, surgindo assim, portanto, um evangelho adaptável, inclusivo. Paulo vai chamar de anátema. Se alguém prega um outro evangelho que não seja este, e seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Segundo ele, todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação, uma nova adaptabilidade, uma renovação. Surge o evangelho social. O evangelho social, light, o evangelho light. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusivista. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homoafetivo, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura política pública que muitos cristãos estão sofrendo hoje. Nós pegamos o exemplo aí, que o que passou a cantora cristã Bruna Carla. Porque ela não se posicionou segundo a palavra de Deus em relação ao seu amigo que é gay. Ela disse: eu não posso, meu amigo, cantar no seu casamento
Porque com outro homem, se for um casamento com uma mulher, eu estarei lá. Mas se eu cantar no seu casamento com outro homem, eu estou aplaudindo. Uma coisa que a Bíblia Sagrada diz que é errado, que é pecado, que é abominação contra Deus. Eu te amo, mas eu não posso compactuar com esse seu modo de vida. Eu tenho que dizer a verdade. Ou então, eu deixo de pregar a Bíblia, porque não faz mais sentido eu pregar a Bíblia e estar aplaudindo o erro. Não faz sentido. Então, essa censura pública que existe, que está em muita evidência contra aqueles que pregam a verdade do Evangelho. A Bíblia sempre é atual, a palavra de Deus, porque ela não muda. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Para nós cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. É a palavra de Deus. Ela foi e sempre será relevante. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É Deus se revelando à humanidade. O seu plano de salvação para trazer o homem de volta a Ele, através de Jesus Cristo. Sim, nem todos aceitam, nem todos querem. Mas se não quer, vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida, a sua maneira. Ninguém é contra a sua vida, não. Viva a sua vida, se você acha que quer viver assim. Mas a palavra de Deus, ela não vai mudar. Nem que o diabo se levante, a palavra de Deus não vai mudar, porque é Deus falando. E ninguém coloca a palavra na boca de Deus, não. É Deus falando. Deus se revelou através das páginas das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar a verdade, nos repreender quando estamos errados, nos corrigir, nos mostrar o caminho certo e nos instruir no caminho da verdade e da justiça de Deus. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode e nunca será ajustada à mentalidade de uma cultura caída, pecaminosa, distante de Deus. Jamais. Os pregadores que se levantaram, ou que levantam essa bandeira apóstata, na verdade devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. Ensinos de demônios. É o que a palavra de Deus vem dizer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. O propósito desses mensageiros de Satanás, é afastar o povo, os incautos, do Evangelho de Cristo. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a revelação de Deus. Ela tem origem em Deus e por Ele foi inspirada. O apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. A razão é que a Bíblia possui sua inspiração em Deus, divina. As demais literaturas, não.
A Bíblia é o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor, o Espírito Santo que o inspirou, aqueles 40 homens santos de Deus. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado, porque a inspiração está aqui na palavra de Deus. Por Deus, da mesma forma que os escritores bíblicos foram inspirados. A Bíblia é sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro com uma mensagem especial e atual que espelha a mente do Criador de Deus. Hoje há toda uma narrativa com propósito satânico, mundano, de levar a desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Ou, em outras palavras, a Bíblia já não seria mais relevante para esta geração. Porém, todo cristão que segue a ortodoxia bíblica, o padrão, o ensino de Cristo, dos apóstolos, deve rejeitar tal ensino mundano. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la por novas teologias relativistas. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade, porque é Deus se revelando, Deus falando. A palavra de Deus não é adaptável a qualquer coisa, não. Nós é que temos que nos adaptar ao que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus é inerrante, não erra, é infalível, não falha. Ela não se equivoca, ela não se contradiz. Ela é inteira, ela é completa, ela é absoluta, ela é a palavra final, ela é a autoridade final, porque é Deus falando. Se Deus é a autoridade final, se a última palavra é a de Deus, então a Bíblia é a última palavra, porque é a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua classe, o seu ministério, que ele seja pautado, respaldado pela sã doutrina, a palavra de Deus. Deus abençoe.